Boa noite a todos que estão aqui, alunos, professores, e bem-vindos ao segundo dia da Semana de Engenharia de Materiais. A palestra já daqui a pouco vai começar. Hoje vai ser um tema muito importante para a nossa engenharia, que é a de soldagens em altas temperaturas. E quem vai fazer a palestra para a gente é a Raquel Alvim. Se ela quiser, ela pode falar um pouco da trajetória dela até aqui. Acho que ela, com certeza, ela pode explicar melhor que eu. E, bem, espero que todos gostem. Alguns recados antes de começar. A gente vai disponibilizar a lista de presença no chat, agora no começo da palestra e depois no final. E por favor, assinarem só uma vez a lista. Não precisa assinar as duas vezes que colocarmos. E nós vamos abrir para fazerem perguntas ao final da palestra. Então, gente, eu gostaria de dar para vocês, primeiramente, uma boa noite. Espero que vocês aproveitem muito o nosso evento. E é isso. Vocês estão vendo minha tela? Sim, dá para ver sim, Raquel. Tá bom, então. Posso começar? Pode começar sim. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Então, vocês estão vendo a apresentação em PowerPoint, né? Isso. Tá bom, então. Bom, pessoal, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui falando para vocês, né? Eu assisti um pouco a palestra de ontem, achei bastante interessante, né? Falando das, das várias funções que o engenheiro pode ter, né? Engenheiro é isso mesmo, a gente sai engenheiro da universidade, mas a gente aprende mesmo quando a gente vai trabalhar, né? E a gente acaba fazendo de tudo, né? Primeiramente, eu formei na Escola de Engenharia Metalúrgica Federal em Volta Redonda, e eu passei também, como o rapaz de ontem, num processo seletivo de trainee, e esse processo que é o sonho de todo jovem, porque a gente faz bastante treinamento, foi bastante legal para mim, eu aprendi bastante. Trabalhei como engenheira da qualidade, daí saí da empresa, depois fui para uma outra empresa onde eu trabalhei na área de óleo e gás também, como engenheira da qualidade. E aí, quando eu saí dessa segunda empresa, me apareceu a oportunidade de dar aula para curso técnico. E foi muito interessante porque eu me encontrei dando aula. Eu ganhava, o salário era bem menor do que eu recebia na indústria, né? Era bem menor, nem conta assim, o salário que eu ganhava na indústria, mas eu era bastante feliz, porque eu me sentia completa. Eu sentia que eu estava contribuindo com tudo que eu aprendi, que eu estudei. E aí eu resolvi ir para a área acadêmica, fiz mestrado no INPE, né?
E aí eu fiz mestrado na área de física de plasma, tratava a superfície de aço, mas com plasma. Depois eu saí do INPE e fui fazer doutorado no IAV, que é um braço do DCTA, do ITA, né? Onde eu trabalho com tratamento de superfície, mas com laser. Só troquei o processamento. E eu voltei para metalurgia no meu doutorado. Então, assim, é uma parte mais técnica, que eu tenho que voltar às minhas raízes de quando eu estudei na universidade. Não é fácil, porque já tem bastante tempo que eu formei, mas muito bom. E foi muito bom essa oportunidade de ter ido para a empresa primeiro, para a indústria, visto como que funciona a sistemática de uma indústria, e depois ter ido para a área acadêmica. Então, assim, se vocês já querem um conselho logo de início, eu aconselho vocês a, se puderem, fazer um IC, que é muito bom o IC durante a graduação, e se puderem fazer um estágio, tentar ir para a indústria. E aí depois, junto com as indústrias hoje em dia, elas favorecem que faça mestrado trabalhando, então fazer um mestrado já na própria indústria e ver o que vocês preferem, se ir para a área acadêmica, assim como eu, ou se vocês preferem ir para a indústria, que também eu tenho vários colegas que formaram comigo e também na indústria, são gerente, diretor. Então, assim, o que importa é a gente ser feliz com aquilo que a gente faz, né? Porque você vai se aposentar daí a 40 anos, e se você faz uma coisa que você não gosta, imagina você ficar 40 anos fazendo o que você não gosta. Então, eu me encontrei na área acadêmica, gosto muito, meu olho brilha quando eu falo do que eu faço, mas eu passei por tudo isso antes, então eu sei realmente o que eu quero hoje. E espero que o nosso país acabe um pouco essa recessão, né? Que o próximo governo que vier entenda que a gente precisa de ciência e a gente volte a ter investimento na ciência, né? Na tecnologia. Uma coisa, ano passado eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, fazer uma parte do doutorado sanduíche, e também foi muito bom conviver com outras culturas, ver como que funciona a ciência num país primeiro mundo. Fiquei feliz por estar tendo essa oportunidade, mas fiquei triste por ver que nós estamos um pouco atrás por falta de termos insumo, de termos material. Lá isso não acontece com eles, mas fiquei feliz de ver que a gente tem bastante tecnologia de ponta e que eles gostam bastante de brasileiro. Então, se vocês tiverem uma oportunidade de ir para fora também, fazer uma graduação sanduíche, ou um doutorado sanduíche, ou um mestrado sanduíche, agarrem essa oportunidade, porque também é muito bom, tá bom? Mas agora, então, vamos falar de soldagem a laser em altas temperaturas, né? Em aços avançados para estampagem a quente, que eu estou dividindo com vocês um pedacinho da minha tese de doutorado. Tem 4 anos que eu estudo isso. Fui para o Canadá fazer umas caracterizações lá, levei as amostras soldadas, né? E fiz umas caracterizações lá e vou dividir isso agora com vocês. A minha apresentação está dividida em introdução, objetivos, fundamentação teórica, bem pouquinho, só para a gente poder entrar entender do porquê que eu resolvi fazer isso. Materiais e métodos, resultados e discussão, as conclusões até o presente momento, porque eu não terminei ainda, né, os trabalhos futuro e cronograma. Bom, com a inovação da ciência de materiais, foi muito importante que alguns pesquisadores desenvolvessem técnicas de processamento que melhorasse a qualidade desses materiais. Como vocês podem ver nessa foto, em 1997, os testes de car crash amassava todo o carro e toda a força mecânica era transferida para o passageiro. Em 2017, você vê que o carro ele deforma todinho, mas não transfere essa energia mecânica para o passageiro. Isso é inovação, isso é ciência dos materiais. Teve muito engenheiro estudando isso para poder saber o que fazer para deixar que o aço usado nos automóveis transmitisse mais segurança para os passageiros, né? Mas também, isso aqui é o Tucano, né, da nossa Força Aérea Brasileira, também é preciso que a nossa Força Aérea Brasileira ela tenha segurança
ao levantar voo. Só que a gente não pode revestir um avião todo de aço, porque senão ele fica muito pesado no levantar-voo. Alumínio aeronáutico. Só que quando esses aviãozinhos da FAB eles sobrevoam a Amazônia, e para poder ver desmatamento ou também rota de tráfico de drogas, os traficantes eles atiram lá de baixo, tiro de fuzil e acerta esses aviões. Então, a tecnologia de materiais também desenvolveu materiais que pudessem servir como blindagem para aviões, então é colocado embaixo, né, no fundo. Então, quando o traficante, o bandido, ele atira de baixo para cima, tem essa blindagem protegendo o piloto. Também usado na Marinha, né, para poder também servir de blindagem e poder proteger a nossa Marinha. E também é usado em tanque de guerra. Como eu estou numa área militar, né, aeronáutica, a minha tese ela pode ser aliada à parte de inovação, de tecnologia para a sociedade, mas ela também tem que ser atrelada à aeronáutica, ao exército, porque eu estou no setor militar. Então, eu preciso mostrar para eles que dá também para ser usado no setor militar. Um exemplo desse car trash, eu baixei um vídeo, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver o vídeo? Conseguimos, sim. Vamos voltar para a apresentação aqui. Isso. Então, como vocês puderam ver no car trash, né, os carros antigos eles eram muito duros, né? Eles eram muito resistentes e o aço ele era muito espesso, ele tinha uma espessura muito grande. E aí, com isso, quando eles
realizavam o car crash, ou quando tinha um acidente, toda aquela energia mecânica ela era transferida para o passageiro, no caso aqui para o boneco de teste, né? E como vocês podem ver, nos carros que são fabricados hoje, o aço ele é bem mais leve, ele tem uma espessura bem menor e ele é dúctil. Então, quando acontece um acidente, ou até mesmo no car crash, tudo é transferido para o aço, ele deforma tudo que ele pode deformar para depois ir essa transferência de energia mecânica para o passageiro, salvando vidas, assim. Isso é inovação, isso é tecnologia, teve muita gente que estudou para chegar nesse desenvolvimento, né? Então, os aços desenvolvidos hoje para automobilística, eles são os chamados avançados, exatamente por isso, que a ideia é a segurança do passageiro. Os objetivos do meu trabalho é realizar soldas em altas temperaturas, diferentes parâmetros. Então, quando você faz solda laser, o que acontece? No aço ou em qualquer outro material metálico, você aquece muito o material e, com isso, ele muda a estrutura dele. Quando ele muda a estrutura dele, ele muda as propriedades mecânicas dele, podendo ficar mais duro, porém mais frágil, menos dúctil. E, com isso, você, na hora de estampar esse material, na hora de você colocar ele no formato do chassi, do carro, o que acontece? Ocorrem trincas, porque ele está muito duro, ele não aguenta a força da prensa na hora de estampar. Então, o objetivo do meu trabalho é realizar um tratamento térmico durante a soldagem a laser. Então, assim, é tratar essas propriedades, melhorar essas propriedades durante a soldagem a laser, porque aí, quando você for estampar esse material, você tem um material dúctil bem resistente. E aí não vai ter perigo de ocorrer trincas. E trinca, para um material, para uma solda, é um concentrador de tensão. Então, quando ocorre uma trinca, ela vai aumentando, aumenta as tensões residuais ali, e aí esse material rompe, e o perigo dele romper já montado no carro é muito grande. Então, eu fiz isso, eu realizei soldas com diferentes parâmetros de velocidades e temperaturas, para poder estudar o que acontecia com cada uma. E por que eu fiz isso? Para ter melhores práticas para essas soldas e o comportamento mecânico. Como eu disse, eu fiz vários parâmetros e foi um tratamento experimental. Então, é tudo do tamanho que eu consigo fazer dentro de um laboratório. Consegue fazer isso num aporte industrial? Consegue, porque hoje em dia as soldas elas são feitas com braços robóticos em salas enormes, então consegue transferir isso para uma indústria também. Aqui um pouquinho de fundamentação teórica, o Advanced High Strength Steel são esses aços que eu tinha falado que são utilizados automobilísticos, né? Eles têm segunda geração, terceira geração e primeira geração. O aço que eu utilizo, ele é um aço que ele está entre o TRIP e o do Euphase, que é o DP aqui que vocês podem ver nesse gráfico, né? Então, ele tem um alongamento alto e ele também tem uma resistência à tração alta. Por isso que é utilizado esse tipo de aço. E é um aço que você consegue também fazer tratamentos nele para melhorar as propriedades dele também. Como eu tinha dito para vocês, esse aço que eu trato é para depois ser feita uma estampagem a quente nele. Estampagem é você dar o formato do material que você quer. Então, existem dois tipos de estampagem, a estampagem direta e a estampagem indireta. Qual que é a diferença das duas? A estampagem direta, como o próprio nome disse, né, ela é direta. Ela pega o blank, que é um pedaço de aço, ela austenitiza. O que é austenitizar? Ela leva uma temperatura mais ou menos de 727 graus Celsius para cima, porque é a temperatura de austenitização, onde toda a microestrutura vai ser austenita, e depois ela é transferida para a forja, né? Onde ela vai ser forjada e temperada, e aí, como vocês podem ver, esse part é o material estampado.
A estampagem direta, que é essa figura abaixo, tem primeiro como se fosse uma calibragem, uma pré-estampagem nela, a frio, ou seja, não chega, a frio, mas está aos 200 graus, tá? Fala a frio, porque em metalurgia, quando a gente fala a frio, é porque não foi na temperatura de austenização. Aí, então, ele faz uma pré-forja nessa peça, aí essa peça pré-forjada, ela é austenitizada, ou seja, ela chega toda a microestrutura dela é uma só, que é a austenita. Depois, essa peça já pré-forjada, ela vai para uma forja, onde tem a calibração e já é forjada novamente e sai a peça temperada. Quentin é têmpera. O que é têmpera? Têmpera é quando você transforma toda essa austenita num microconstituinte que é chamado de martensita. E a martensita, ela é muito resistente, ela tem uma dureza muito alta, porém, como eu tinha dito antes, ela não é dúctil, então ela é frágil. Então, por ela ter uma dureza muito alta, dependendo da aplicação que ela é utilizada, ela vai romper, ela vai criar trincas e vai romper esse material. Aqui, como vocês podem ver, são as regiões da solda. Quando você realiza uma solda, você tem essas regiões, que é a zona fundida ou metal de solda, onde é a maior aporte térmico, onde tem maior concentração de calor. Do lado, você tem a ZTA, que é a zona termicamente afetada, onde essa zona termicamente afetada, ela muda a microestrutura dela, mas não é igual à da zona fundida, mas também muda. E depois você tem o metal de base, que é o metal como o aço chega para você. E você temos essa zona de ligação, que é a linha de fusão, onde você tem microconstituinte misturado da ZTA com a zona fundida. A ZTA, ela é uma crítica, onde geralmente as trincas ocorrem ali. Por quê? Porque você não consegue controlar muito a ZTA. Você não consegue controlar como o aporte térmico durante a solda vai chegar ali nesse material e o que vai acontecer. Então, geralmente, as trincas, elas ocorrem nessa zona termicamente afetada. Esse aqui é um diagrama TTT. Lembra quando eu disse para vocês a austenita? Então, a austenita está acima dos 700 graus, é mais ou menos 727. Tudo acima disso, no aço, vai ser austenita, que é um microconstituinte. Abaixo de 700 graus Celsius, a gente tem a perlita mais a austenita. Nós temos a bainita superior, a bainita inferior, e temos a perlita grosseira. Para que a gente usa esse gráfico? Esse gráfico, TTT, ele é usado para a gente estudar com que temperaturas a gente pode chegar para o microconstituinte que eu quero formar. Então, eu estou soldando, a solda vai acontecer mais ou menos a 1.500 graus, porque aquele material vai fundir. Só que, devido ao aporte térmico, vai acontecer o quê? Vai vir temperatura para a ZTA. E aí, se ela estiver a 600 graus Celsius, e aí ela cair dentro dessa curva aqui, onde P mais A, eu vou ter perlita mais austenita formada. Se ela cair dentro dessa curva, que eu tenho A mais B, eu vou ter austenita e bainita. Se ela não cai dentro dessa curva, desse cotovelo, e ela cai lá embaixo, ela vai direto para a martensita, que é o que eu não quero. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse diagrama, estudou para o aço que eu ia tratar, em que temperatura eu formaria a perlita. Por quê? A perlita, ela não é tão, ela é resistente, mas a gente pode dizer que ela é mole. E a bainita, ela é como se fosse uma prima da martensita. Só que ela não tem uns formatos de agulha que são os concentradores de tensão. E a bainita, ela tem uma alta resistência, mas ela também é dúctil. Então, o propósito desse trabalho é soldar, tratando o aço, dentro dessa região da bainita. É formar a bainita para poder ter um aço soldado com uma ZTA tratada, onde não ocorrerão trincas durante a estampagem a quente. Aqui, como eu disse, a transformação bainítica, né? É o volume por temperatura, então ela está entre 400 e 500 graus Celsius, a transformação bainítica. Então, eu já sabia
que eu tinha que tratar dentro dessa faixa de temperatura. Aqui é a curva de resfriamento para o aço 22 manganês boro 5, que é o aço que eu trabalhei, né? Ele é um aço avançado, e ele tem esse nome porque ele tem 22 de manganês e 5% de boro. Porque o boro é que faz essa curva que eu mostrei antes, TTT, se mover. Então, por isso que ele tem boro. Então, aquela mesma curva anterior, ela se aplica para essa curva aqui desse aço. O nome dele comercial é Usibor, tá? Ele é feito pela ArcelorMittal. Então, como vocês podem ver, a bainita ela está numa temperatura aqui entre 400, 500, até 600 graus Celsius. Então, aqui esse 278 é a dureza Vickers dela. Então, que é uma dureza boa, é uma dureza que ela é alta, mas ela me deixa o material ter ductilidade. Aqui é a composição química do aço, né? Só a título de informação. Ele é um aço baixo de carbono e ele, como eu tinha dito, ele tem manganês e ele tem boro, né? Embora eu acho que eu não coloquei aqui, mas ele... não coloquei. Ele tem boro, como vocês podem ver, ele tem boro. Aqui 0,002 é parte por milhão, então é muita quantidade de boro. Aqui são as propriedades mecânicas de como o aço foi entregue, né? Ele foi entregue com um limite de resistência entre 589 MPa e um limite de escoamento de 425 MPa e o alongamento de 23%. Essa é a microestrutura como o material é entregue. Ele é um aço basicamente com ferrita e perlita. Ferrita é a parte branca e perlita é a parte escura, que são lamelas de carboneto. Por isso que ela é escura. Isso aqui é também como o material é entregue, foi entregue para a gente dessa maneira, com essa microestrutura e com essas propriedades mecânicas. Aqui é o esquema do equipamento a laser que a gente utiliza. Então, assim, ao lado esquerdo, a gente tem a fibra ótica, né? Porque é um laser a fibra ótica. Acima, com esse botão vermelho, onde não tem o computador, é o cooler, porque precisa ter um resfriamento dessa fibra, porque senão frita tudo, né? Aqui embaixo é a continuação da fibra ótica, em cima tem um computador, porque o laser ele é controlado através desse computador. Esse verdinho embaixo quadrado é a mesa CNC, porque o laser ele fica fixo e a mesa CNC que move X, Y e Z para poder dar a solda na direção que eu quero. E essa é a cabeça do laser, que ela é focada no foco, na altura fixa, e o que a gente muda é a velocidade da mesa. A velocidade da mesa é que vai me dizer a velocidade de soldagem. Aqui é o esquema do forno que a gente utilizou para fazer essa soldagem a laser e o tratamento térmico. Então, como vocês podem ver, o E é o feixe de laser. O D é a amostra de aço, tá bom? Esse quadradinho que está dentro é um forno por indução, tá bom? O G é o suporte que fica apoiada a amostra, né? O C é um isolamento térmico para poder não soldar essa amostra nesse suporte. O B é o termopar, que é onde a gente mede a temperatura que está ocorrendo durante a soldagem, né? Esse A aqui são as bobinas de indução do forno. E, deixa eu ver, falei tudo, né? E o F é a poça de fusão. Então, a gente fez esse esquema, a gente colocou um forno e a gente soldou a altas temperaturas e também soldamos a temperatura ambiente, que a gente chama de room temperature, que é RT, amostra RT,
para poder comparar as amostras soldadas à temperatura ambiente e à temperatura elevada. Aqui foram os procedimentos de soldagem. Então, como eu disse, a gente variou as velocidades. Então, foi velocidade de 2, 3 e 4 metros por minuto. A gente varia a velocidade da mesa CNC. O foco foi na superfície. A potência utilizada ela foi fixa, foi 800 watts, né, com a intensidade de 1 × 10⁷ watts por centímetro quadrado. O aporte térmico foi 16 joules por milímetro. E o diâmetro do feixe foi 0,1 milímetro com a inclinação de 5 graus. Aqui, a gente tem o esquema do gráfico. Então, o que foi feito? Eu aqueci a amostra no forninho a uma certa temperatura, deixei até um tempo 1, soldei, fechei o forno, deixei até o tempo 2, desliguei o forno e deixei ele resfriar lentamente. Com isso, eu fiz um tratamento térmico durante a soldagem. Nas amostras que são temperatura ambiente, a gente só soldou e deixou resfriar também lentamente. E aí a gente comparou. Aqui tem um videozinho da soldagem, né? Esse é o forno e esse é o laser. Então aqui eu vou passar para vocês. É bem rápido mesmo. Então, como vocês podem ver, a amostra ela é quadradinha, 50 por 50. Isso no meio é a solda laser, ela é bem fina mesmo. E esse é o forno por indução. Então, a partir do momento que terminou de soldar, eu fechei, ele tem uma tampa, fechei o forno e deixei ele resfriar lentamente. Como é que a gente fez para saber que temperatura era correta para esse aço? Existe um software que ele é gratuito, ele chama MUKG, ele foi desenvolvido pelo Badeixa. O Badeixa é o papa de descobrimento de aço bainítico, ele escreve tudo sobre bainita. Então, ele desenvolveu esse software, que ele é plataforma DOS, você coloca toda a composição química do aço lá, e ele te calcula essa curva, onde você vê F é ferrita e B é bainita. Aquela mesma curva que eu mostrei lá atrás, PTT, essa é a curva para o aço que eu trabalhei. Então, esse A3 é a austenita, né? Então, essa curva azul é onde resfria e passa no cotovelo aqui da bainita, do B, e essa curva vermelha, onde resfria e passa na curva da ferrita. A gente trabalhou passando na curva da bainita para poder formar bainita durante a soldagem a laser. Aqui eu tenho um GIF da soldagem a laser. A gente fez também uma simulação no software que se chama Sysweld. Essa é a simulação do que acontece durante a soldagem a laser. Como vocês podem ver, são por temperaturas. Então, vermelho é 1.500 graus Celsius, laranja 1.432. Então, a temperatura vai caindo e na parte azul seria a ZTA. Para que a gente usa esse software? A gente usa esse software para poder simular as tensões térmicas residuais que ocorrem durante a soldagem a laser. Que a gente usa esse software, ele me calcula todas as tensões residuais durante a soldagem a laser, e aí eu consigo escolher um parâmetro melhor baseado nessas tensões. Da temperatura ambiente, que eu chamei de RT, que é Room Temperature, e aqui esse 2, 3 e 4 são as velocidades de soldagem. Então, essas são as velocidades de soldagem simulando através daquele software que eu mostrei antes, o Sysweld. Então, o que acontece?
nas 3 velocidades, ela não passa nem na curva da ferrita, nem na curva da bainita. Ela forma martensita, de acordo com a simulação. Aí, eu usei 3 temperaturas. A primeira foi a de 420 graus Celsius. Então, a gente aqueceu o material até 420 graus Celsius, deixou um determinado tempo de 10 minutos, soldou, deixou mais 10 minutos nessa temperatura para ele ter o patamar, e aí depois a gente deixou resfriar lentamente. Essa curva marrom é a temperatura medida pelo termopar. Então, como vocês podem ver, pelo termopar, ele passa na curva da bainita e pelas simulações, tanto nas 3 velocidades, 2, 3 e 4, ele também passa na curva da bainita para essa amostra de 420 graus Celsius. Depois, a gente escolheu uma outra temperatura, de 450 graus Celsius. Aí, como vocês podem ver também, tanto pelo termopar, passa na curva da bainita, e também nas 3 curvas, as 3 velocidades da simulação do Sisweld, também passa na curva da bainita. E a última temperatura foi 485 graus Celsius. Também quase encostando na curva da ferrita, né, a velocidade de 2, mas todas as 3 curvas na simulação do Sisweld passam pela bainita, e também no termopar também passa pela bainita. Então, pela simulação e pelo termopar, estava tudo lindo, maravilhoso. Olha, beleza, vamos ter bainita nas 3 temperaturas. Só que simulação não é a mesma coisa que parte experimental. Então, quando a gente vai para a parte experimental, é que a gente vê o que formou, o que não formou mesmo. Depois que a gente fez isso, a gente viu o cálculo do empenamento. Porque o que acontece? Quando você solda, por causa do aporte térmico, ocorre um empenamento, ela empena e ela volta. É um empenamento mínimo, você não consegue ver a olho nu. O Sisweld serve para isso. Ele serve para me dizer quanto de empenamento teve em cada amostra. Então, aqui eu só mostrei a temperatura ambiente e a temperatura de 485 graus Celsius na velocidade de 3 milímetros por segundo, mas a gente fez em todas as velocidades. E aqui é o cálculo de tensões, que também são as tensões mecânicas. Como vocês podem ver, o rosa é a tensão mecânica mais alta. Então, na temperatura ambiente, mais perto da zona fundida. Na temperatura fora da zona fundida, na temperatura de 485 graus Celsius, mais perto da ZTA, mais mínimo, bem menor do que na amostra RT. Depois eu fiz um cálculo dessas distorções, né? Eu medi esse ângulo, eu peguei esse ângulo de empenamento e nas 3 velocidades e em todas as temperaturas. Como vocês podem ver, o azul é a temperatura ambiente, então a distorção está muito mais alta na temperatura ambiente, e nas 3 temperaturas elas estão parecidas, sendo que a 485 graus Celsius aqui é um pouco menor. Aqui nas tensões residuais mecânicas, de novo, na temperatura ambiente super alta, né? E nas temperaturas, nas altas temperaturas, elas estão menores, com a temperatura de HT 485 graus Celsius também menor. Então, o que a gente fez? Olha, pela simulação, a HT 485, ela está com a tensão residual menor, tanto para essa temperatura como para velocidade de 2. Então, a gente escolheu esse parâmetro como ótimo. Então, assim, a gente fez várias análises, mas a gente escolheu essa como um parâmetro ótimo para fazer ensaio de fadiga. Eu não coloquei aqui porque eu não terminei de discutir o resultado ainda. A gente fez também ensaio de tração, ensaio Erickson, que eu vou falar aqui, tanto ensaio de tração e ensaio Erickson, só na temperatura ambiente de velocidade 2 e na temperatura de 485 graus Celsius na velocidade 2. Porque não precisava fazer em tudo, porque senão ia ficar muito longa a tese. Aqui são as análises microestrutural da amostra de temperatura ambiente. Então, assim, o que depois é feito? Eu cortei essa amostra
e eu analisei a solda na seção transversal dela. Essa linha no meio é a linha de laminação do aço. E como vocês podem ver, elas somem, em todas as microestruturas, elas somem na zona fundida, porque o material se fundiu, ele perdeu toda a constituição dele anterior. Mas na ZTA, ela se mantém. Na amostra de velocidade 2, por ela ter um campo maior, a gente consegue ver a ZTA dela. A ZTA dela é desde esse ponto mais escurinho até quando chega quase na zona fundida, onde desaparece a linha. Essa é a zona termicamente afetada. Antes disso, é tudo metal de base. Aqui é uma análise microestrutural dela com a ótico e também no FEG, que tem no INPE, né? Então, a gente pode ver mais a fundo que a gente tem informação de martensita aqui, porque dá para ver que a microestrutura está toda em formato de agulhas, e a gente consegue ver melhor na amostra feita no FEG. Então, vocês podem ver que tem agulhas, são um formato de agulhas, a microestrutura que é característico da martensita. Agora, as amostras HT. As amostras HT, olhando assim em macro, elas tiveram uma aparência semelhante, mas com uma ZTA menor, porque como ela está aquecida, ela vai ter uma zona termicamente afetada menor do que uma temperatura ambiente, que é o ambiente. Você coloca aquela temperatura alta e aí ela tem uma ZTA maior. Com a análise, a amostra HT, ela está já aquecida, então ela tem uma ZTA menor, porque o aporte térmico vai ser menor. Aqui é a análise microestrutural da amostra HT com a velocidade de 3. Como eu tinha dito para vocês, o que acontece, né? Lá na curva, parte teórica, também na HT 420 eu vou ter bainita. Só que aí, quando eu fui analisar no microscópio, eu não conseguia ver nada lá. Eu não conseguia ver martensita, eu não conseguia ver bainita, eu não conseguia ver ferrita, perlita, nada. Uma bagunça, e eu voltava várias vezes no polimento da amostra, no ataque com ácido nital, e não conseguia ver nada. Daí um pós-doc me deu a dica de atacar com picral, que é o ácido pícrico, que é essa imagem da esquerda. O que eu consegui ver com o ácido pícrico? Eu consegui ver que a zona fundida ela tem vários microconstituintes ali, mas eu não consigo definir quais, porque está uma bagunça, mas eu consigo ver que tem vários microconstituintes ali. Aí eu fui para o FEG, no INPE, que é um MEV, né? Um MEV mais potente, porque o campo dele é um campo magnético, e aí quer dizer, os dois são um campo magnético, mas ele tem uma espira, é diferente a análise dele do MEV, mas é um MEV mais potente. E aí o que acontece? Lá eu consegui ver essa imagem aqui que vocês podem ver à direita. Então aqui eu consigo ver que tem umas agulhas, que é a martensita, mas também tem umas agulhas que não são tão pontudas, que é a bainita. Eu tenho perlita e eu tenho ferrita. Então, o que aconteceu com essa amostra? Essa amostra, por ela estar muito perto da temperatura da martensita, que é 400 graus, formou tudo quanto é microconstituinte ali. Formou ferrita, formou martensita, formou bainita. Então, lá na curva que dizia que saía e entrava na curva da bainita, quando a gente fez a análise aqui microestrutural, não foi isso que eu vi nessa amostra. Eu vi que tem vários microconstituintes, e isso não é bom. Por quê? Porque aí a dureza vai ser variada. Se eu pego a dureza no microconstituinte martensita, ela vai ser mais alta do que se eu pego no bainita. E aí eu vou ter um concentrador de tensão na hora de estampar. Então, essa amostra, ela não é ótima para eu dizer para o meu cliente que ela pode ser usada para estampar, porque ela está parecida com uma amostra de temperatura ambiente. Aí depois eu fui para a amostra de 450 graus Celsius, essa aqui com velocidade de 4 metros por minuto. Aí eu vi coisa diferente aqui. No ótico, que é a amostra da esquerda, que é a imagem da esquerda, eu consigo ver várias linhas, pequenas linhas paralelas, e se vocês, assim,
tiverem bastante boa vontade, imaginação, vocês vão conseguir ver que parece folhas de samambaia. Parece. Aquela samambaia que a avó da gente tem, sabe? Que fica lá. Então, se você olhar bem, assim, você vê que algumas microestruturas aqui na amostra desse parece folha de samambaia. O que é isso? Isso é bainita. Opa! Aí eu fiquei feliz, porque formou bainita. Ah, mas eu preciso comprovar isso. Como é que a gente comprova isso? Porque eu não posso só dizer que formou bainita. Você pode supor que formou bainita, mas você não pode afirmar. Você precisa fazer outras caracterizações. Aí eu fui para o FEG lá no INPE. Aí eu vi aqui que essas partes brancas, esses branquinhos, isso é o quê? Isso é o carboneto dentro da bainita. Então, aqui eu consigo ver que realmente não é martensita, não está parecendo agulha isso aqui. Então, realmente está me parecendo bainita para essa amostra. Aí eu fui ver a outra amostra. A 485, que é a minha amostra ótima lá, porque o Sisweld me disse que tinha menos tensão mecânica e menos empenamento. Aí aqui a gente consegue ver mais a sua linha de samambaia, que eu tinha falado na amostra anterior. Aí eu falei, opa, tá parecendo bainita, não parece ferrita isso aqui, não parece aquela amostra que eu vi lá antes. Só que aqui tá meio estranho no FEG. Por quê? Como a temperatura está bem alta, 485 graus Celsius, eu formei bainita aqui. Mas ela coalesceu. O que ela coalesceu? Ela não teve aquele formato bonitinho lá da samambaia. Ela ficou coalescente. Mas isso não influencia a minha propriedade mecânica. Então, beleza. Então, o Sisweld não me enganou, não. Essa temperatura é ótima. Talvez por parte assim... é mais bonito a outra, de 450, porque ela não está coalescida. Mas também essa aqui, ela vai me dar o que eu quero, que é a bainita. Aí, quando eu fui lá para o Canadá, lá existe um equipamento que se chama EBSD, que ele é como se fosse um MEV, só que ele é um equipamento por difração de raio-x. E o que ele faz? Ele consegue analisar a textura do material. Então, quando o raio-x bate, o material que tem uma textura, ele tem uma direção, material cristalográfico tem uma direção, ele vai, na hora que o raio-x bate lá, ele vai analisar as direções de cada microconstituinte que tem na amostra. Aqui eu só mostrei RT e 485, porque senão fica tudo muito parecido e vai ficar parecendo um gibi isso aqui. A gente não quer isso. A gente quer praticidade. Então, aqui dá para ver que tem uma diferença aqui do RT para o HT. Porque o RT eu consigo ver aqui algumas agulhas, que é característico da martensita. Isso aqui é da zona fundida, tá? E o HT 485 eu vejo os grãos aqui, com formato diferente, não tem martensita aqui. Mas todos eles estão na direção 100 e 001, que é a direção cristalográfica que o EBSD mediu. Aí aqui eu tenho também a análise que a gente fala de Euler. Então, o que acontece? Quando eu tenho a amostra RT, ele tem aqui mínimo 0,23, máximo 3,97. Quando eu tenho a amostra de HT, eu tenho mínimo 0,16, máximo de 5,59. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que a textura medida ali tem uma diferença. E que os ângulos, através das medidas de Euler, ou Euler, como você pode dizer, eles estão diferentes. Então, opa, eu tenho textura diferente aqui. Aí eu já fiquei... Então, eu realmente formei microconstituinte diferente. Aí, o que acontece? Ele me dá também essa medida que é a misorientation, que é a misorientação, né? Traduzindo ao pé da letra. E aí, a gente pode ver que está um pouco parecido. Por quê? Porque, na verdade, ele mede todo o material. E aí, ele faz a média dele. Então, assim, na hora de medir a misorientação, eles são bem parecidos. O que a gente consegue ver é que perto aqui de 60, para a temperatura ambiente, é um pouco mais alta a intensidade se comparado com o HT 485.
Mas como ele faz uma média, então assim, eu não consigo muito afirmar através dessa medida o microconstituinte. Como que eu consigo afirmar? Esse software, ele tem a capacidade de você pegar um grão, recortar e você medir a orientação dentro daquele grão. Aí sim, aí eu consigo comparar se eu pegar grão a grão. Só que aí, como isso seria uma outra tese de doutorado, eu deixei para fazer outras caracterizações e deixei isso para talvez escrever um artigo. Eu fiz isso para alguns grãos, mas deixei mais para escrever algum artigo e usar isso em outros trabalhos. O que ele faz também? Ele faz a análise de fases. Então, ele faz a análise de austenita e de ferrita. A austenita é o Iron FCC, que é o vermelho. E a ferrita é o Iron BCC, que é o azul. Então, como vocês podem ver, eu tenho muito mais azul do que vermelho. E eu tenho 12,3% de austenita, que eu falo que é retida, porque é muito pouco, na temperatura ambiente, e eu tenho 9,76% na HT485, que é a amostra tratada. Por que isso aconteceu? Porque na temperatura ambiente, como eu não tive um aquecimento, a austenita não teve tanto tempo para ela se difundir e ela se transformar, como na temperatura HT485. Ela teve tempo de se difundir e de se transformar, por isso que eu tenho uma quantidade menor de austenita retida na amostra HT485. Aí, o EBSD, ele me dá uma análise de band compressed, que é a análise de como o material, eu posso dizer, reflete. É como se fosse o contraste dele quando está fazendo a leitura. E o que a gente pode ver aqui, que na temperatura ambiente, que é o azulzinho, ele é bem menor do que as outras temperaturas. E o que acontece? Por que acontece isso? Ele é bem menor comparado com as outras temperaturas, ou seja, ele tem menos ângulos para poder medir o contraste que esse material sofre ao sofrer análise para o EBSD. E o base metal, né, que é o material que não foi tratado, que é o material que como eu recebi, ele tem só perlita. Então, ele consegue fazer uma análise do que é escuro, que é o contraste, né, do que é claro, melhor do que o aço tratado. Aí, o que eu fiz? Depois de feito toda essa análise microestrutural, eu precisei medir a dureza em todas as velocidades e todas as temperaturas, na zona fundida e na CTA e no metal de base. Então, como vocês podem ver, na temperatura ambiente, eu tive uma média de dureza de 500 Vickers na zona fundida e de 480, 450 na CTA, para todas as temperaturas. Na HT 420, eu tive uma média de 300 na zona fundida e 300 também na ZTA. Na HT 450, eu tive mais ou menos 280, tanto e 250 na ZTA, e na HT 485, eu tive uma de 240, 245, que é acima do metal de base, mas não é tão alta como na temperatura ambiente. Então, o que eu pude concluir com isso? Opa, como eu tinha dito lá atrás, o microconstituinte martensita, ele é mais duro. Então, na minha amostra de temperatura ambiente, está bem mais duro do que as outras tratadas. Na amostra HT420, eu vejo que também está um pouquinho mais alta do que as outras. Então, realmente, eu não tenho só bainita ali, eu tenho outros microconstituintes, como eu havia falado. Então, na HT450 e na HT465, olha, ela está acima do metal de base, mas ela não está tão alta como na temperatura ambiente na HT420. Então, realmente, eu posso ter bainita. E aí, os resultados eles vão se encaixando.
E aí eu vou combinando o resultado tanto da microestrutura, que eu fiz lá na análise no microscópio óptico, com a microdureza. Feito isso, eu fiz também um perfil, um gráfico, né? Então aqui vocês podem ver para poder ver a distância da ZTA e da zona fundida para temperatura ambiente para high temperature, né? Nesse caso aqui é só para HT485. E depois disso eu fiz o ensaio de extração. Só que o ensaio de extração, como o Cisuel já tinha me falado que HT485 tinha menos tensões residuais, eu fiz ensaio de extração somente nessa e na temperatura ambiente na velocidade de 2. E aí eu tive o limite de resistência e o limite de escoamento bem parecido. Por quê? Porque quando o material está sendo tracionado, ele vai tracionando e aí ele vai puxando ali no metal de base. E o metal de base, ele não sofreu modificação, só a ZTA e a zona fundida. E o que acontece na hora que rompe? Não rompeu na solda nem na ZTA. Ele rompeu no material de base no ensaio de extração. Então, isso aqui, ele está medindo o meu limite de resistência do metal de base. Mas, como eu posso ver, diminuiu um pouco, mas não tanto, o que era esperado, por conta de estar medindo do meu metal de base, não está medindo da solda. Aqui eu fiz um gráfico, né? Tá AT, porque antes estava em português, mas AT é temperatura ambiente, né? E HT, então como vocês podem ver, o gráfico está bem parecido, né, das duas, só que na amostra HT 485, a gente tem aqui antes dele ir para a fase, saindo da fase elástica, né, indo para a fase plástica, a gente pode ver aqui esse serrilhado aqui, que a gente chama de Luders Band, que é banda de Luders, que é o movimento da discordância durante o ensaio de extração, né, durante a deformação. Acontece isso na amostra HT485, mas não acontece na temperatura ambiente, porque a minha temperatura ambiente ela não é dúctil. E na HT485 ela é dúctil. Então aconteceu isso, aconteceu o movimento das discordâncias, teve espaço para ocorrer isso que não teve na amostra de temperatura ambiente. Aqui foram as superfícies de fratura. As duas superfícies apresentaram dimples, porque foram medidas no metal de base. Então, assim, não teve clivagem. Teve um pouco aqui na HT485, mas a amostra foi bem parecida, porque foram os dimples de fratura do metal de base que são iguais para ambas amostras. O ensaio Erickson. O ensaio Erickson consiste de você pegar uma amostra redondinha que parece uma moeda e você simular como se fosse a estampagem. Então, vem um pulsão com uma esfera e causa uma pressão e aí faz uma estampagem nessa amostra. Todas as amostras de temperatura ambiente, elas romperam, né? Vocês podem ver bem na solda, tiveram uma trinca maior, e nas amostras HT485, elas também tiveram trinca mais menor, né? E ela teve um limite de resistência de 98 MPa e um embutimento máximo de 10. Nas amostras, ou seja, ela embutiu mais, mas também rompeu, que é uma beleza, né? Nas amostras de HT, ela teve um limite de resistência maior e aí embutiu menos, mas ela não teve o rompimento igual teve das amostras de temperatura ambiente, ou seja, para embutimento, essa amostra tratada ela está melhor do que a amostra não tratada. Aqui é o gráfico, né, do ensaio Erickson, onde tem as regiões 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, que é o comportamento. Eles são bem parecidos por conta de serem materiais que tem ali um metal de base envolvido, né, não tem só a solda, mas como você pode ver, tem uma maior deformação na amostra de temperatura ambiente, que é a azulzinha, na high temperatura, que é a azulzinha. Bom, as conclusões, né? Uma combinação
a gente chegou à conclusão que uma combinação de soldagem a laser com aquecimento indutivo da peça, ela foi desenvolvida para produzir soldas de aço, 22 manganês boro 5 na faixa bainítica. Foram utilizados recursos de simulação, né, para determinar as temperaturas de transformação, a curva tempo-temperatura e a evolução temporal das temperaturas, o que forneceu 4 valores de temperatura a serem investigados: ambiente, a 420 graus Celsius, 450 e 485. As soldas à temperatura ambiente, designadas como RT, elas apresentaram uma microestrutura composta de austenita primária transformada em martensita durante o resfriamento. As amostras soldadas a alta temperatura, elas apresentaram microestrutura variada, né? No caso da HT 420, como eu tinha dito, teve uma mistura de fase martensita, ferrita, bainita, né? Porque está muito próximo da linha da martensita, né? E as modulações de composição devido à microsegregação nas amostras HT 450, HT 485, a microestrutura é fundamentalmente bainita, né? Sendo que teve um coalescimento na temperatura de 485 graus Celsius. Os valores medidos de dureza na zona fundida, eles foram elevados para as amostras soldadas à temperatura ambiente, né? Que é característico da martensita, enquanto que os perfis de dureza das amostras HT 485, elas foram compatíveis com a microestrutura bainítica. E esses resultados, eles também foram confirmados por Tração e Erickson. A análise das superfícies de fratura mostrou comportamento dúctil para as duas amostras, né? E um misto para a HT. E a metodologia proposta, ela alcançou com sucesso o objetivo em produzir soldas a laser diretamente na faixa bainítica, sem a necessidade de tratamentos após soldagem. Eu esqueci de falar, antes da gente desenvolver isso, o que tinha que fazer? Você tinha que soldar e depois fazer um tratamento térmico. Quando você coloca os dois juntos, você tira uma etapa, né? Você está soldando e fazendo um tratamento térmico junto. Esse trabalho, ele foi premiado, né? Esse ano eu fui num congresso e aí eu apresentei toda essa análise de EBSD, né? E aí ele foi premiado com o melhor pôster do congresso. Eu fiz uma apresentação oral, né? Também no Simpósio O, no congresso ano passado do SBPMAT, e ele também foi premiado como melhor trabalho da apresentação oral do Simpósio O, e ele foi em segundo lugar aí pertinho de vocês, né? Eu fui no Sebravic em Guará também ano passado. Ele foi segundo lugar do melhor pôster, né? Ele foi em segundo lugar. Então, é um trabalho que deu certo e que teve essas 3 premiações, que me deixou bastante satisfeita e bastante feliz, que, como eu tinha dito anteriormente, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com carinho, a gente faz com amor e aí a gente faz bem feito. E aí o reflexo disso está nessas 3 premiações que eu recebi, fruto de reconhecimento do trabalho. Eu agradeço muito ao IAV, né, a CAPES, porque eu sou bolsista CAPES, e eu agradeço muito à Ryerson Universidade, que é a universidade em Toronto, que eu fiquei por 6 meses, né, ano passado, e ao ELAP, que é um programa do Canadá, do governo canadense, em que a gente recebe uma bolsa do governo canadense de $1.600 mensais durante esses 6 meses para poder se manter lá e desenvolver um trabalho. Para você concorrer ao ELAP, você tem que ter um professor em alguma universidade no Canadá, vale para o Canadá inteiro, precisa ter um projeto e você precisa estar no mestrado ou no doutorado. Na graduação ainda não pode. Você pode escolher por ficar lá 5 ou 6 meses. Eu escolhi por ficar 6 meses. E aí eles dão uma bolsa, na verdade é uma bolsa fechada, né, de $9.700, que é para você pagar sua passagem, seus gastos com visto e se manter lá. Então a maioria das pessoas prefere ficar 5 meses porque aí gasta menos, né? Mas se vocês forem fazer mestrado, depois vocês pesquisem sobre o ELAP, conversem com o orientador de vocês, que é um projeto bem bacana, que é para as Américas, né? Para as Américas e para o Caribe, para ajudar a gente aqui, e é um intercâmbio bem bacana para ser feito lá. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês, vou parar de compartilhar aqui a tela, né? E vou abrir minha câmera, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, né? Eu
estou aqui para tentar responder para vocês. Quem quiser abrir o microfone para falar a pergunta, pode abrir, e quem quiser mandar no chat, a gente pode ler. O Vinícius Santiago perguntou: na soldagem a laser, você considera perdas de calor para o meio ou elas são desprezíveis? Travou. Na soldagem a laser, você considera perda de calor para o meio ou elas são desprezíveis? Não, é isso mesmo. A perda de calor, ela vai do meio, ela, na verdade, no meio você não considera, porque ela chega a 1.500 graus Celsius. Então, quando chega a 1.500 graus Celsius, ela vai aquecer, ela vai perdendo calor, no meio ela está 1.500, aí o aporte térmico vai aumentando e ela vai perdendo calor para a superfície. É isso sim, no meio não considera a perda de calor porque ele está a 1.500 graus Celsius. É desprezível. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Só o Vinícius? Eu queria saber quais são os próximos passos da sua pesquisa, se você tem pretensão em pesquisar mais ou já está nas mãos de outra pessoa, e onde vocês querem chegar com essa solda? Espera aí que travou no início. Você pode repetir? Só entendi a parte da solda. Queria saber quais são as pretensões agora para um próximo trabalho, e onde vocês estão querendo chegar com isso, com esse tipo de solda. Então, Gabriel, né? Então, Gabriel, o que aconteceu com o nosso laser lá no IAV? Ele morreu. Por mau uso, alguém entrou lá e usou, o laser queimou. E agora o meu orientador, ele está tentando fazer uma compra pela FAPESP de um outro laser, que é $35 mil americanos. Então, ele está tentando, a FAPESP parece que paga isso, ele está tentando, porque a gente não consegue soldar mais, porque agora ele só faz marcação, porque o módulo queimou e a fábrica que faz o laser, ela não vende mais o módulo, porque ela quer te vender um equipamento novo. Mas, assim, existem outros aços, outros tipos de aço, em andamento em paralelo com esse tratamento que a gente chama de Alstempera, que é o Dual Phase. Um amigo meu fez o Dual Phase, e ele fez o TWIP também, que é um aço que ele cria mácula. Ele também fez tratamento térmico durante a soldagem, e tem muita coisa para fazer. Tem amostras minhas lá, que eu não tenho intenção de levar, se eu não ficar no instituto, eu tenho intenção de deixar lá, que dá para fazer ataque colorido, que eu não tive tempo de fazer, que também é bem legal, aí dá um outro trabalho, entendeu? Então, consegue fazer mais caracterizações que dá outros trabalhos, até mesmo de um IC ou de um mestrado, com as amostras que eu já tenho soldada, também dá para fazer. Dá para fazer isso sim, porque tem amostra soldada lá. Tem mais pergunta aqui no chat? Deixa eu ver aqui. Legal, muito obrigado. Nada. Se quiser, pode mandar currículo. Fiz um tempo de ser lá no IAE, ano passado. Você fez no IAE? Passei pela mesma coisa, de falta de equipamento e tal. Acontece isso mesmo. Que tipo de solda seria mais... O Lucas está perguntando aqui, qual tipo de solda seria mais eficiente? A solda por meio de lasers ou utilizando... Nossa, excelente pergunta. Eu vou puxar a sardinha para o meu? Não vou não. Olha, a solda de fricção, ela também é muito boa. Mas a gente não consegue fazer esse tratamento térmico numa solda de fricção, porque não sei se você já viu, né? Ele fica girando lá, não vejo como colocaria um forno em volta, não sei. Aí teria que ser um forno maior e tudo. Mas depende do tipo de material que você vai utilizar. Para esse aço automobilístico, é muito fina a chapa. Então, quando a chapa é muito fina, o ideal é você fazer soldagem, uma soldagem por fricção, você vai acabar com seu material, entendeu? Então, depende da espessura do material que você vai utilizar e do tipo de material, para você dizer qual solda é melhor. Mas as duas são boas, tanto a solda por fricção como a solda laser.
Isso depende do material que você vai usar. Tem o Guilherme Augusto Zimmermann. Tem uma pergunta também? Qual pergunta? Oi. Guilherme foi... Eu vou abrir aqui para falar. Tudo bem? Então pode falar. Parabéns, né, pela palestra, foi muito legal. E, na verdade, tenho duas perguntinhas. A primeira é, eu já vi bastante procedimento de tanto corte quanto soldagem a laser, que o equipamento fica bem rente ao material. E eu vi no seu vídeo que ele estava uma distância bem grande, e eu fiquei bastante intrigado sobre isso, se essa distância teve a ver com os resultados que você obteve ou não, e o que isso implica, na verdade. Então, o que acontece, Guilherme, é a potência, entendeu? Então, o laser, ele estava ali no foco, e aí, com a potência de 800 watts, ele pôde ficar naquela distância, entendeu? Existe um cálculo que é feito para você saber a distância, para você saber o foco, entendeu? Para você poder medir e colocar nessa distância. A gente calculou antes, e a gente viu que com 800 watts podia ficar naquela distância. Por isso que estava naquela distância e a gente consegue soldar. Entendi, obrigado. Outra dúvida que eu fiquei, você mostrou naquele GIF da simulação, o que ficou aparecendo para mim é que ele resfriava bem rápido, assim, na verdade, ele não ficava com aquele... Isso mesmo. Então, o que acontece? Ele resfria bem rápido, e é por isso que forma martensita. Porque a martensita, ela se forma durante a têmpera. Como é que se forma a martensita? Você aquece o material até a fase austenítica, e aí, porque só a fase austenítica que pode se transformar. E aí, o que acontece? Você aquece, e aí você resfria muito rápido. Existe um programa bem legal, que eu gosto pra caramba, que chama Desafio sobre o Fogo, no NetGeo, que os caras fazem faca e tudo. E eles mostram eles fazendo têmpera, que eles aquecem a faca, daí fica incandescente, eles vão lá e resfriam no óleo ou na água. Para quê? Para formar martensita, para ficar duro o material. Então, na soldagem a laser acontece exatamente isso. Ele aquece muito rápido, mas ele resfria muito rápido. E aí, o que acontece? Forma a martensita, que é o que a gente não queria. Por isso que a gente aqueceu o material a um patamar, manteve, temperou, fez a soldagem a laser e manteve esse patamar e deixou ele resfriar lentamente dentro do forno. A gente só desligou o forno e deixou ele resfriar dentro do forno. E aí, não resfriou muito rápido, resfriou devagar, formou a bainita. Entendeu? Entendi. Muito obrigado. Nada. Boa noite, Raquel. Boa noite. Eu sou o professor Sebastião, sou do Departamento de Engenharia de Materiais. Ai, meu Deus. Sou professor, falei muita besteira? Sou professor dessa turma aí. Não, eu quero parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, desenvolvendo, né? Muito bonito, muito interessante, apesar de você da área de cerâmica, né? Então, mas é um trabalho muito bonito, muito bacana. Eu já conheço sólido, né, há bastante tempo, mas não assim, usando tecnologias mais avançadas, né? E, então, seu trabalho ficou muito bonito, está muito bonito e tenho certeza que vai terminar muito bem. Parabéns pelos 3 prêmios, né? É raro a gente encontrar alunos, né, no doutorado, né, quase no final, que você falou que está, e já ter 3 premiações, né? Isso é muito importante para o seu currículo, isso é muito enriquecedor, né? Depois isso vai contar muitos pontos para você também num concurso, né, para docência, e isso você pode ficar tranquilo que vai, né? Isso faz a diferença. É isso que a gente, né, tenta colocar na cabeça dos alunos, a importância de sempre estar participando de congressos, encontros, né, e levando aquele trabalho que é desenvolvido nos laboratórios nossos de pesquisa, né, e mesmo sendo aluno de iniciação científica, mas é aí que começa, né, como você mesmo disse. É interessante também que você começou, né, fazendo trainee, entrevista, coisa e tal, e depois decidiu ir para a área de pesquisa, né, e docência. Ontem eu ainda falei com o professor, né, que fez a palestra, e esse foi o caminho também que eu segui, né? Eu fiz, primeiro fui trabalhar numa indústria, trabalhei em 2 indústrias, onde eu, inclusive, trabalhei com soldagem, com estampagem, né? Estampagem de longarina para fabricação de chassi de caminhão, por exemplo, né? Isso aí eu via a toda hora, né? Então, a trajetória minha foi mais ou menos igual, né, o que você, né, tá fazendo também. Então, isso é legal, dá certo, tá? Para mim deu certo, né? E foi muito interessante. Eu tenho agora 2 perguntas para você. É a questão da atmosfera que você usou, né? Qual que é a atmosfera? É argônio? Porque você tem calor, se você tiver meio oxidante, vai acabar oxidando a superfície, e aí, né, você pode ter coisas indesejáveis. Então, qual foi a atmosfera que você utilizou?
e como você vê a transferência dessa tecnologia, né? Se é que ainda a indústria não usa, como que você vê a transferência dessa tecnologia para a indústria, principalmente para a indústria automobilística, que é uma grande consumidora de aço, né? Então, essas são as duas perguntas que eu tenho para você. Parabéns, muito obrigado pela aceitar de fazer essa... Não veio, né? Infelizmente, a gente não está presencial, mas aceitar, né, a proferir essa palestra, né? Eu trabalho junto com o pessoal do CAEM também, né? Eu sabia que você estava sendo convidado e que aceitou, nós ficamos muito felizes. Então, muito obrigado, né, pela contribuição sua para a nossa Semana de Engenharia de Materiais. Obrigado. Ah, de nada. É muito bom poder contribuir com essa garotada e mostrar que que é possível a gente fazer pesquisa e também conseguir atingir o objetivo e ter sucesso, né? Que mesmo assim, eu sendo aluna de doutorada, só de ter tido esses prêmios e tudo, eu já vi que realmente eu atingi o objetivo, que era fazer um bom trabalho. Bom, primeiramente, a gente usou uma atmosfera protetora somente para ótica. A gente usou argônio. O material que a gente usou, ele tinha revestimento de zinco. Então, já protegia já da oxidação, então a gente usou a argônio só para proteger a ótica. Porque o problema, às vezes, na soldagem a laser, de você colocar um gás dentro que pode formar poros, né? E aí a gente ficou com medo de formar poros, então por isso que a gente só protegeu a ótica e não formou poros, não, ainda bem. E assim, o meu chefe, meu orientador, esse trabalho meu é uma continuação de um pós-doc que ele fez na Colorado of Mines, e lá, parece que eles estavam tentando desenvolver uma patente por lá, né? Porque aqui no Brasil, por causa da burocracia, o negócio agarrou. Então, acho que parece que eles vão desenvolver uma patente lá nos Estados Unidos, na Colorado of Mines. E, assim, a gente vê, sim, a ideia de poder transferir essa tecnologia para a indústria, porque como a soldagem a laser era aqueles braços robóticos muito grandes, então é possível transferir, sim, só precisa adaptar um forno. Então, precisa ser aqueles fornos grandes, né, de tratamento térmico, e precisa ser um braço robótico também para soldar a laser que aguente a temperatura, né? Então, assim, acho que aí entra a parte dos cerâmicos, não sei se já falando besteira, para poder revestir, né? E aí, assim, é possível, sim, só não sei se vai alguma indústria querer comprar isso. A motivação aconteceu porque esse aço, ele é um aço experimental ainda. A ArcelorMittal acho que não lançou, vai lançar. E quando ele estava sendo estampado na Gestamp, ele estava sendo estampado depois da solda, ele estava trincando, justamente na ZTA. E aí foi que surgiu a motivação de fazer esse trabalho, né? Daí o meu orientador foi escreveu o pós-doc, fez lá na Colorado of Mines, e aí eu acho que ele me deu esse presente, né? Porque ele precisava de alguém para continuar aqui, eu considero que foi um presente para mim, ainda mais eu como engenheira metalúrgica, né? E ele me deu esse presente para continuar esse trabalho aqui, então foi isso que eu fiz. Mas existe a possibilidade, sim, vamos torcer para sair essa patente e aí o negócio virar, né? Tá ótimo, muito obrigado. Nada. Eu acho que... tem mais alguma pergunta? Acredito que não. Bem, muito obrigado, Raquel, pela palestra. Foi uma palestra muito boa. E eu quero agradecer todo mundo que veio, todos os alunos e professores que estão aqui. E, bem, boa noite. A gente estará encerrando por aqui. Muito obrigado a todos de novo. Queria agradecer primeiramente ao Raquel por ela ter comparecido, mesmo depois de tantos imprevistos, ter topado fazer uma palestra online, que eu acredito que seja a primeira vez que você tenha passando por isso. E agradecer muito a presença de todos, agradecer a presença dos professores, dos alunos, e
continuaremos eventos nos outros dias e conto com a presença de vocês nos próximos dias também. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Foi que meio um teste para mim. Eu acho que eu vou ter que defender meu doutorado online, porque eu devo defender agora em outubro, então provavelmente eu não vou conseguir presencial por conta do apocalipse que não acaba, né? Mas muito obrigada pela oportunidade. Sempre que vocês quiserem, eu também tenho amigos com trabalhos interessantes. Se vocês quiserem convidar também, eu posso dar o contato. E espero ter contribuído para vocês. E se alguém quiser saber mais e tudo, tem meu e-mail na apresentação, pode mandar e-mail, que a gente responde, a gente troca figurinha, tá bom? Tudo de bom para vocês e continue com essa iniciativa de fazer congresso, que isso é muito importante para vocês também. Muito obrigado. Nada. Tchau, boa Então noite. É isso, gente. A gente está encerrando por aqui. Amanhã estaremos nesse mesmo link, nesse mesmo horário. E obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.